Finalmente chegou o dia, o Confiança enfrenta o Muricy pela primeira fase da Copa do Brasil, neste dia 28 de fevereiro, às 16h30, lá na cidade de Muricy, no estádio José Gomes da Costa. Esse jogo será apitado por Kleber Ariel Gonçalves da Silva, do Paraná. É um árbitro bem inexperiente, ainda não apitou jogo nenhum do Confiança, tem muito poucos jogos na temporada, inclusive, e esse jogo, até o dia da gravação desse vídeo, não tem transmissão confirmada, talvez role na TV Dragão. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vamos aqui, pré-jogo com o Muricy versus Confiança, os caminhos para a vitória. Salve torcida, vamos lá, depois de tanta espera, tanta especulação, tanta análise, chegou a hora, tá chegando o dia, vamos aí enfrentar o Muricy pela primeira fase da Copa do Brasil. Copa do Brasil que nos traz muita esperança, inclusive para poder financiar o clube ao longo do ano, para poder voltar para a Série B, mas carrega também vários problemas, vários traumas nos últimos anos. A última alegria talvez tenha sido a vitória contra o Flamengo, e a última classificação já tem 10 anos, quando a gente passou pelo Guarani de São Paulo lá em 2013. Então está na hora de voltar a passar de fase na Copa do Brasil para enfrentar um possível adversário. Será Trem do Amapá ou Sport, que também se enfrentam neste dia 28 de janeiro. Vamos lá? Então vá deixando seu like aí para a gente descobrir aqui o que o Confiança precisa fazer para voltar de Alagoas com a vitória. Quem a gente precisa ficar de olho e qual vai ser o provável time do Confiança nessa partida. O primeiro caminho para a vitória é esquecer o regulamento, mas não muito. Esquecer o regulamento, essa coisa de um empate dar uma vantagem para a gente, isso é perigoso. A gente já viu muitos times já serem eliminados por zebra nessa primeira fase, então tem que entrar focado, pilhado, como diz Galvão Bueno, com a faca nos dentes. Então, se a pensar muito em defender para tentar esse empate, vai mudar o estilo do jogo. Esse time de Massaro, que é um time muito ofensivo, é um time de muito toque de bola, não é um time de dar a bola para o adversário e esperar. Era uma estratégia válida se o time fosse talhado para isso, mas não é. Vai atrair demais o Muricy, que já vai estar com a proposta ofensiva, porque ele precisa do gol. Então, atrai o Muricy, isso pode ser perigoso demais. Então, já sofremos com isso contra o 4 de julho, alguns anos atrás. Então, essa lição precisa ser aprendida. Ela não pode ficar só com um trauma, por mais que tenha sido outro elenco, outra diretoria, outro tudo, outra realidade, mas a lição tem que ficar. Então, nada de jogar com o regulamento embaixo do braço, pelo menos por enquanto. O segundo caminho para a vitória é um contra-ataque. Confiança, pela primeira vez na temporada, vai jogar contra um time que precisa se lançar mais ao ataque, né? Todas as partidas que fizemos até agora, do Retrô ao Gloriense, todos os times davam a bola para Confiança e esperavam. O Muricy, pela força do próprio regulamento, ele precisa vencer essa partida. Então, se ele dá a bola para Confiança, se ele espera muito atrás, não é um bom negócio para ele, o que deve nos gerar bastante contra-ataque. Então, diante disso, a gente precisa estar organizado para isso. Temos jogadores velozes que podem puxar esse contra-ataque, como é o caso de Lucas Rian. Outros jogadores que não são tão velozes, mas são inteligentes, têm um passe bom, como é o caso de Ítalo. E tem um jogador bastante inteligente e que está numa fase goleadora, que é Ricardo Bueno. Então, desses três aí, acho que a velocidade de Lucas, a inteligência de Ítalo, a versatilidade, a inteligência, ele não é tão veloz, mas ele é matador, de Bueno. A gente pode, com essas três características, chegar bem no ataque do time alagoano e conseguir, inclusive, com alguns contra-ataques bem interessantes. E principalmente, se a oportunidade chegar, e ela há de chegar, tem que matar o jogo, não pode empilhar uma quantidade absurda de gols perdidos. Nós já sofremos isso essa temporada com o Retrô, não dá para repetir agora contra o Muricy. E por fim, atenção na defesa. Diego Ivo já falou isso essa semana em entrevista coletiva: erro zero, concentração total. O Muricy é um time que ele faz poucos gols, mas ele também leva muito poucos gols. A nossa única derrota na temporada foi por uma falha muito grave na defesa. Então, mantendo a pegada, mantendo a concentração, como aconteceu até com o Gloriense, a tendência é que não sofremos gols. Se não sofrermos gols, a gente não
desclassifica, a gente já está garantido matematicamente. Então vai ser um jogo de poucos gols, esse é o costume dos placares dos jogos do Muricy, então deve ser um jogo de poucos gols. Então, se for de poucos gols, que esses poucos gols sejam ao nosso favor. Então, atenção máxima na defesa para evitar a tragédia. E olho nele, Moraes, meia de 39 anos, jogador com passagem muito marcada pelo Vasco da Gama, mas também tem uma passagem pelo Corinthians, pelo CRB e teve uma passagem em 2020 aqui pelo Confiança, mas ele sequer entrou em campo. Moraes é um jogador muito veterano, então só entrou em 4 partidas contra do Muricy nessa temporada, mas é um cara muito respeitado, temos que tomar atenção, é o tipo de jogador que já viveu esse tipo de partida decisiva, como eu falei o histórico dele, Vasco, Corinthians, CRB, então viveu muito jogo decisivo, sabe o caminho, sabe como jogar esse tipo de jogo, então desprezá-lo pela quase inatividade, pelo pouco tempo que ele entrou em campo nessa temporada, é perigoso. Então é um jogador, assim como a gente deposita nossas fichas em um jogador experiente, Muricy também, então todo olho, todo cuidado é pouco em se tratando de Moraes, é o nosso destaque do Muricy. Agora vamos aqui de escalação do Confiança. Eu creio que o Confiança deve ir com a escalação base que Massaro foi montando ao longo da temporada. Deve ir com Jefferson no gol, a dupla de zaga Diego, Ivo e Rafael, e nas laterais nós temos Samuel e Rafael, Felipe Borges. Eu creio que talvez Eduardo possa ter sido barrado depois da boa atuação de Felipe Borges, que já tinha sido titular em muitas outras partidas na temporada. Talvez Felipe Borges retorne até por conta da experiência. O meio campo a gente deve vir com força total, André Lima sem negócio de suspensão, então nós vamos com Fábio, André Lima e Claudinho, e o ataque também força máxima, Ítalo de um lado, Lucas Dias do outro, Ricardo Bueno no comando de ataque, tudo isso comandado pelo professor Paulo Massaro. E aí, o que você acha desse esquema, desse time? Será que com esse time conseguimos passar? Eu creio que sim, temos ainda vários valores interessantes do banco. Tem uma matéria que eu botei no Dragão de Aracaju falando sobre o giro dos jogadores, enfim. Tem muito jogador sendo aproveitado, Massaro está conseguindo rodar bem o elenco, então quem precisar entrar vai fazer uma boa partida com certeza. E é isso, turma, esse foi o nosso Caminhos para a Vitória, o pré-jogo aqui de Confiança e Muricy. Espero que a Confiança consiga vencer essa partida, passar de fase. A gente precisa dessa alegria, dessa felicidade, precisa voltar a ter boas atuações em nível nacional. Precisamos também da grana, óbvio, é o principal atrativo dessa Copa do Brasil, e quem sabe aí endurecer o jogo para quem quer que venha. O que é que você acha? Lembrando que após Muricy e Confiança, temos live pós-jogo aqui no canal, espero eu, para comemorar uma vitória, para a gente poder fazer aí uma festa nessa quarta-feira à noite. Beleza? Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!